Aí, começou a gravar. Então, quando você entrar na plataforma, você vai ver que já tem dois temas de aula, né? Registrados lá, da primeira semana e da semana passada. E aí a avaliação que a gente vai fazer vai ser só participar dos fóruns. Você vai ver que em cada aula que eu coloco na plataforma, em algumas das aulas, no final tem um fórum para participar. Então é só participar lá do tema do fórum e vai ser a avaliação desse nosso módulo. Então não vou fazer prova, né? Não tem nada disso, só participação do fórum mesmo. Participou no fórum, tem a nota já da atividade. Eu acho que a gente vai fazer 4 fóruns, então é 2,5 pontos cada fórum vai valer. Beleza. Mas é isso. Aí os encontros síncronos, né? Toda segunda-feira, 8h30. E eu deixo também disponibilizado a aula gravada lá na plataforma. E é isso. Não tem segredo, não. Não dá para fazer muito a partir dessa situação tão diferente, né, que a gente está vivendo. O conteúdo desse nosso módulo ele vai valer como primeiro e segundo bimestres, né? Depois a gente se encontra de novo no módulo 4, que vale pelo terceiro e quarto bimestres. Voltando do módulo 4, se não voltar à aula presencial, né? Retornando às aulas presenciais, eu não sei como é que vai funcionar o esquema, assim, de calendário. Mas, a princípio, então, a gente tem o módulo 2, que é o primeiro e segundo bimestres, e depois o módulo 4, que é o terceiro e quarto bimestres. E aí, nesse primeiro módulo, eu vou trabalhar filosofia medieval, que é também conhecida como filosofia cristã, porque a filosofia é feita na Idade Média, e a Idade Média é aquele período onde o cristianismo, né, a Igreja Católica, ela é a principal instituição política, cultural da Europa, né? Idade Média que vai ali por volta do ano 400 depois de Cristo até 1500. Então esse é o período assim da Idade Média. Então é filosofia cristã porque quem faz filosofia na Idade Média são os padres, são os bispos, são os monges cristãos. Tanto é assim que todo mundo é santo, né? Todos os filósofos na Idade Média, eles são santos. É Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, todo mundo é santo. E então a gente vai ver essa filosofia desenvolvida, né, por eles. No primeiro ano a gente viu até Sócrates, a gente viu a, a origem da filosofia, né? E aí os primeiros filósofos gregos, a gente foi até Sócrates. E aí depois o segundo período mais importante da filosofia é a filosofia cristã, né? Então a gente vai falar bastante de cristianismo, mas a ideia não é evangelizar ninguém, mas é porque é o tema da disciplina mesmo, tá? A gente vai ver mais por um aspecto filosófico do que propriamente um aspecto religioso. Ainda que tem que falar de religião, né? Porque é a filosofia cristã. A filosofia cristã ela não terminou na Idade Média, né? A gente ainda tem hoje em dia filósofos cristãos e filósofos muito importantes. Então, assim, é legal falar isso porque geralmente as pessoas acham que filósofo é ateu, né? É anti-religião, não acredita em nada, o que não é verdade. Eu arrisco a dizer que a maioria dos filósofos tem uma religião e, e não são, assim, contra a religião, né? Mas então, até hoje, a gente tem filósofos cristãos importantes.
inclusive um dos mais importantes, hoje em dia vivos ainda, é um filósofo canadense. Ele é católico, né? Católico, confesso. Cristão católico. Bom, então a gente vai ver a filosofia medieval, né? A gente vai estudar um pouco de como que acontece essa mistura entre filosofia e cristianismo na Idade Média, né? Por que acontece essa mistura? Vou tentar mostrar também como é que a filosofia já começa a aparecer na Bíblia, né? Geralmente as pessoas acham que a Bíblia tem uma certa negação, né, da filosofia, mas a gente encontra as próprias pessoas que escreveram a Bíblia utilizando-se de ideias filosóficas, né, para falar do cristianismo. Paulo faz muito isso, o apóstolo Paulo e João. Vou tentar mostrar um pouquinho isso. E aí depois a gente vai falar dos principais filósofos, que são Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. A gente vai ver como é que esses teólogos e filósofos, eles utilizaram a filosofia para falar de Deus, né, para tentar demonstrar que Deus existe, e como a ideia desses filósofos, elas continuam ainda muito importantes, né, ainda hoje. Mesmo os filósofos que não são cristãos, respeita muito esses três filósofos, né, é reconhecido a importância da filosofia deles, né, por mais que eles tenham feito filosofia misturado com religião, mas as ideias filosóficas deles são importantes até para as pessoas que não são cristãs, então isso é bem, bem bacana. Vou tentar mostrar tudo isso ao longo desse nosso estudo, desse nosso módulo. E aí, para começar, vou falar um pouquinho do principal problema, né, que acontece quando mistura filosofia e crença, né, e religião, que é um problema que os próprios filósofos da Idade Média, eles vão sempre enfrentar, que é como que se relaciona a fé e a razão. Porque a religião, ela é pautada na fé e ela pede, né, que os crentes tenham fé na verdade que é revelada pela religião, e a filosofia, por sua vez, ela não pede fé, ela pede provas, provas racionais, justificativas, pensamento lógico. E muitas vezes alguns temas da fé não tem coerência lógica e coerência racional, digamos assim. Então, tem algumas coisas que a fé pede para ser aceitas como verdade, mas a razão não aceita como verdade porque não faz sentido para a razão, digamos assim, né? Dá um exemplo, assim, do próprio cristianismo. Na fé cristã, afirma-se que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Então, isso a razão não consegue entender, porque ou se é divino ou se é humano, né? A única, uma solução encontrada para a mistura entre homem e Deus foi os gregos, né? Dizendo que tinham semideuses, né? Por exemplo, o Hércules, né? O Hércules, ele era um semideus. Né? Ele era 50% homem e 50% Deus. Oi, Werner, bem-vindo. Estava comentando com o Jorge no começo, né, que vocês não estavam matriculados na sala e aí não tinham acesso, né, à aula, e eu não sabia que vocês não estavam matriculados. Então, vocês não sabiam que eu estava dando aula e eu não sabia que vocês estavam tendo aula, tendo essa confusão. Mas agora eu matriculei todo mundo na turma, então
eu acho que agora as coisas vão caminhar melhor, né? Então teve esse problema de burocrático, né? Porque eu sempre recebo as turmas matriculadas na sala e a turma de vocês não estava matriculada. A sala estava criada, mas não tinha nenhum aluno matriculado. E eu não sabia disso. Então, esse foi o problema que aconteceu. Eu estava conversando agora que a gente vai estudar filosofia medieval, que é filosofia cristã, tá? Então, eu estou tentando mostrar que o principal problema da filosofia medieval é justamente a relação entre a fé e a razão. Porque a fé, ela pede que se acredite nas verdades, sem nenhuma prova, sem nenhuma demonstração. Tanto que lá no livro de Hebreus, Hebreus 11, a definição de fé é que fé é a certeza das coisas que não se veem e daquilo que se espera, né? Então, você aceita como verdade aquilo que você não tem nenhuma prova racional e nem prova material, e você ter certeza de alguma coisa, né? A esperança, né? Você confiar que vai acontecer alguma coisa sem nenhuma evidência de que aquilo vai acontecer, né? Então a fé é esse salto no escuro, digamos assim. Salto no escuro no sentido de que você não tem nenhuma prova material, nenhuma prova racional de que é verdade aquilo, né? Você tem que confiar, você confia. Por isso é fé. E a razão não, a razão, por outro lado, ela pede demonstrações, ela pede provas, ela pede justificativas, ela pede explicação lógica. Então, na filosofia medieval, quando os filósofos, que eram padres, eram bispos, eram monges, quando eles vão usar a filosofia para falar da fé, encontra-se muitas vezes essa essa falta de sintonia entre a fé e a razão. Eu estava falando aqui, por exemplo, uma doutrina do cristianismo que a fé cristã diz que é verdade, mas que a razão não consegue entender, que é a, a afirmação de que Jesus, a pessoa de Jesus, ela, ela era 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus encarnou, né? Jesus, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Como é que pode, né? Porque na nossa razão, se uma coisa é divina, ela não é humana. Se ela é humana, ela não é divina. No máximo, o que a nossa razão conseguiu pensar foi o que os gregos pensaram, e aí por isso que eu estava falando de Hércules, que é a ideia de semideus, né? Então, o Hércules, ele era semideus, ele era filho de Zeus com uma humana. Então, ele nasceu parte humano e parte divino. O Perseu também, né? O Perseu era semideus. Tem mais um herói grego famoso, o cara da flecha, que era um arqueiro. Ah, até tem um filme de Troia, que ele é o herói. E esqueci o nome dele agora. Que ele morreu com uma... Aquiles? Aquiles, o Aquiles, isso mesmo. O Aquiles também é um semideus, né? Então, vê, semideus, né? Ele é uma parte homem e uma parte Deus, né? Isso nossa razão consegue entender, né? Agora, quando Jesus, 100% homem, 100% Deus, a razão, ela trava, né? Não faz sentido. Outra doutrina, né, cristã, que a razão ela não consegue entender, quando fala da trindade, né, que no cristianismo tem a ideia de que Deus é trindade, né? Tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Só que eles são três pessoas diferentes,
mas não são três deuses. São três pessoas diferentes que é um Deus só. Então, um Deus que são três pessoas e três pessoas que é um Deus. E a razão, ela não, ela não entende também, né? A razão não consegue compreender. Como é que um é igual a três e três é igual a um? A gente consegue pensar três pessoas, três deuses, né? Ou então um Deus que uma hora é uma pessoa, uma hora é outra hora é outra pessoa. Não, mas não é isso. São três pessoas que existem ao mesmo tempo. São três pessoas diferentes. O Deus Pai é um, o Deus Filho é outro, o Deus Espírito é outro. Só que cada um deles não é um Deus separado. Os três juntos são um Deus só. A razão, ela trava. A gente não consegue entender. Então, quando os filósofos cristãos começam a trazer esses temas para fazer filosofia, começa a ter ruído assim entre fé e razão. E começa a ter o questionamento se a fé e a razão elas têm como caminhar juntas. Se é possível que a fé e a razão elas coexistam. Vocês já devem ter ouvido falar, né, ao longo da vida de vocês, algumas pessoas que dizem, por exemplo, assim, que uma pessoa religiosa, ela não pode estudar muito coisas que não são da religião, porque é muito perigoso, porque pode perder a fé. Né? Quem estuda muito pode perder a fé, então é muito perigoso, não pode. E então porque vem essa ideia, né, de que como a razão ela não entende as coisas divinas, pelo fato dela não entender, é perigoso que a pessoa deixe de ter fé porque ela fica seduzida, né, pelos enganos da razão. Então, inclusive até tem algumas correntes do cristianismo ainda hoje, né, que acham que a pessoa não precisa estudar para ser um sacerdote, né, um pastor, isso é mais entre os evangélicos, né, que basta que a pessoa ela receba uma revelação de Deus e aí pronto, né? Ela já tem o conhecimento. Então, não é necessário estudo, né? Porque vem dessa ideia de que a razão, ela pode matar a fé, já que a razão, ela não consegue entender, ou não conseguiria entender as coisas divinas, né? Então, esse é um problema que vem desde a Idade Média e que ainda hoje é uma discussão, né? Na sociedade. Mas, assim, e aí, ao longo da Idade Média, a gente vai ter três ideias básicas sobre essa relação entre a razão e a fé. A gente vai ter uma ideia que diz que a fé e a razão, elas combinam. Elas não são excludentes. Elas conseguem conversar. Mas assim, a ideia é a seguinte, né? A fé, ela revela a verdade e a razão, ela procura compreender essa verdade revelada. Então, assim, a razão, ela não explica a fé. A razão, ela tenta entender aquilo que a fé diz que é verdade. Então, a razão não vai tentar demonstrar que a fé está certa. A razão, ela assume a verdade da fé e apenas tenta compreender. Essa é uma posição do Santo Agostinho. Né? O Agostinho é um cara que defende essa posição. Ele tem uma frase famosa que ele diz assim, que ele crê para compreender. Então, primeiro ele crê na verdade da fé, na revelação, e aí a partir dessa revelação ele consegue compreender as coisas. E aí tem um segundo momento da frase dele, que ele fala assim, que ele crê para compreender e compreende para crer. E a ideia é assim, a fé revela a verdade, a razão compreende, e quanto mais a razão compreende,
essa verdade revelada, mais firme fica a fé. Então, primeiro eu aceito a verdade revelada pela fé, eu compreendo ela, e à medida que eu vou compreendendo essa verdade, eu vou tendo ainda mais fé. Então, essa é uma ideia, né? A fé e a razão combinam, desde que a razão aceite a verdade da fé. Então, essa é uma primeira postura. Geralmente, a postura dos teólogos, né? Os teólogos, em geral, têm essa ideia. Você pega a Bíblia, você conhece a verdade revelada pela Bíblia, porque a Bíblia é o livro da revelação, né? No cristianismo, a Bíblia é o livro da revelação. Cada religião tem a sua forma de revelação, né? Então, no cristianismo tem a Bíblia, para os muçulmanos tem o Alcorão, para os budistas tem os ensinamentos do Buda. Então, cada religião tem lá o seu livro, né? Que revela, assim, a verdade, que é o livro da fé. Então, não é diferente no cristianismo. Então, os teólogos, eles trabalham assim, né? Tem a Bíblia, então, aceita ali a revelação como verdade, e aí explica, ou explica não, né? Compreende essa verdade. Tem uma segunda posição, que é a fé e a razão, elas não combinam. Não adianta, né? Elas brigam. E aí essa posição diz assim, que a razão ela é inútil. Somente é útil para conhecer a verdade a fé. A razão ela é inútil. E aí tem um pensador da Idade Média que ele fala assim, que se a razão fosse importante para alguma coisa, Deus teria chamado 12 filósofos para ser discípulos, e não 12 pescadores e pessoas do povo, né? Então a ideia é de que Deus não precisa da sabedoria humana para revelar a verdade, né? Deus só precisa da fé das pessoas. Assim, Deus nem precisa da fé de ninguém, na verdade, né? Deus não precisa de nada. Mas a ideia é que Deus não usa o conhecimento humano para revelar a verdade. Ele revela da maneira que ele quiser, inclusive entre as pessoas usando pessoas que não têm conhecimento, né? Conhecimento, assim, filosófico, científico nenhum, né? Então, essa é uma ideia que exclui a razão, né? Só importa a fé, não importa mais nada. Você aceita o que foi revelado, a partir dessa aceitação você entende tudo automaticamente e pronto, você não precisa da razão. Eu tinha uma vizinha que era assim, e aí eu lembro, ela sempre falava assim, Rafael, a gente não precisa falar de mais nada, basta falar de Jesus, porque Jesus é resposta para tudo, tem que só ler a Bíblia, não tem que ler nenhum livro, não vê jornal, não vê nada, né? A gente só precisa ler a Bíblia, é o suficiente para conhecer qualquer coisa. Todas as respostas vêm da fé, vêm da Bíblia, né? Aí depois que ela descobriu que eu fazia filosofia, eu acho que ela se decepcionou, porque ela não conversou mais comigo. É. Ai, ai. Se vocês quiserem participar, pode participar, tá, gente? Pode abrir o microfone e falar. Senão eu fico discursando sozinho aqui. Professor, deixa eu só falar uma coisa que o Verme pediu para avisar aqui, que ele tá com problema no microfone dele lá. Não, sem problema. Tá? Sem problema. Enfim, então tem essa posição, né? Então, uma posição que diz que a fé e a razão
elas podem caminhar juntas, desde que a razão aceite as verdades da fé e compreenda essas verdades. Uma segunda posição que diz que a fé e a razão, elas não caminham juntas, porque a razão ela é inútil, basta a fé para conhecer a verdade de tudo. E tem uma terceira posição que diz que a fé e a razão, elas não se misturam. Não se deve misturar a fé e a razão. Porque a razão, ela só compreende as coisas humanas, as coisas terrenas, e a fé, ela só fala a respeito das coisas divinas, das coisas do céu. Então não adianta você querer usar a fé para explicar coisas terrenas, coisas humanas, não vai funcionar, porque a fé não é ciência, digamos assim. E não adianta você querer colocar a razão para explicar as coisas divinas, porque a razão não consegue conhecer essas coisas. A razão é limitada à vida humana, né? É limitada ao espaço da vida humana. Não alcança assim o que acontece no céu. Então, a fé e a razão, elas conseguem conviver desde que cada uma não entre no espaço da outra. Então, vou dar um exemplo bobo aqui, né? Vou dar um exemplo bobo. A volta e meia aparece, né? Alguns vídeos para mim, assim, por exemplo, de pessoas dizendo que encontraram provas de que existiram os dinossauros na Bíblia. E aí cita lá uns textos bíblicos que dizem que falam dos dinossauros. Assim, não tem nada a ver, né? Mas por que que isso é equivocado nessa posição de que a fé não deve falar das coisas terrenas? Porque a Bíblia não é um livro de história, no sentido que está narrando todas as coisas que acontecem, que aconteceram no mundo e todas as coisas que existiram. A Bíblia não é esse livro. A Bíblia é um livro que está revelando Deus e não contando a história de tudo o que aconteceu na história. Por exemplo, a Bíblia não fala dos índios. Os índios aqui da América, a Bíblia não fala. Como é que vai encontrar uma resposta, né, sobre os índios na Bíblia? Não tem. Porque a Bíblia fala de um povo, do povo judeu, conta a história desse povo, e a partir da história desse povo, e a partir da fé desse povo, que acreditava que Deus escolheu eles para se revelar para os outros povos, então a gente conhece quem é Deus a partir da história do povo judeu. É essa a ideia, né? A Bíblia não está ali para contar a história dos dinossauros, não está ali para dizer se é o Sol que gira ao redor da Terra ou é a Terra que gira ao redor do Sol. A Bíblia não é um livro assim, né? Então, é um erro você colocar a fé para explicar as coisas terrenas, sendo que a fé ela é para conhecer as coisas divinas, tá? Então, essa posição fala isso. Igual o mundo do meu filho. É igual, por exemplo, né, quando acontece aquelas tragédias naturais, né, sei lá, um terremoto. Agora teve terremoto no Haiti, né, que morreram por enquanto, né, sabe-se que morreram 1.700 pessoas no Haiti. Aí aparece aquelas pessoas dizendo que o terremoto aconteceu porque, sei lá, Deus está castigando o povo do Haiti por causa disso, disso, daquilo. Cara, a gente não sabe, né? Se Deus fez isso, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o terremoto acontece
porque as placas tectônicas se movem, e aí, quando elas se movem, treme tudo e acontece o terremoto. É isso que a gente sabe. Agora, se é castigo divino ou se não é, aí a fé não, né? A fé ou a Bíblia não oferece nenhum suporte para isso, né? Para dizer que é um castigo. Porque assim, por que Deus escolhe castigar lá o Haiti e não castiga aqui o Brasil, que a gente também tem um monte de coisa errada, não castiga, sei lá, a China, que tem um monte de coisa errada, não castiga a Coreia do Norte, que tem um monte de coisa errada, não castiga a Holanda, que tem drogas e prostituição liberado. Por que castiga só o Haiti e não castiga a Holanda? Então é isso, né? Se você, quando você coloca fé para explicar as coisas que acontecem aqui na Terra, não resolve, não adianta muito, não dá certo. Da mesma forma, quando você coloca a razão para explicar as coisas divinas. Então, por exemplo, na Idade Média, tem uma discussão que hoje em dia até virou um ditado, assim, né? É discutir o sexo dos anjos. Então, tem vários textos na Idade Média onde os filósofos e os teólogos ficam discutindo qual é o sexo dos anjos. Como é que vai saber? A razão não consegue chegar lá, né? Realmente fica limitado, a gente fica limitado. Fica bem limitado. Se o anjo não fala qual é o sexo dele, a gente aqui não vai, a razão não alcança lá em cima. A razão não. Né? Tem discussão também que tenta discutir se nós somos tripartites ou bipartites, né? Se o ser humano é corpo, alma e espírito, ou se o ser humano é só corpo e alma, ou se o ser humano é só corpo e espírito. Assim, o que a gente consegue saber é que a gente é corpo. Se tem mais alguma coisa, a razão, ela não consegue saber, né? Não adianta, não dá para fazer uma cirurgia e abrir e encontrar lá se tem um espírito, se tem uma alma, fazer uma ressonância magnética. Os recursos humanos, eles não conseguem, né? A nossa razão não consegue. Então, nesse sentido, tem até um preconceito com os cientistas, né? Porque alguns religiosos acham que cientista é ateu porque cientista não fala de Deus, né? Mas assim, o cientista não fala de Deus enquanto cientista porque não dá para falar de Deus. O cientista trabalha com experimentação. Ele pega lá alguma coisa, leva para o laboratório e estuda. E não dá para pegar um pedaço Mas de Deus. há algumas linhas de cientistas assim também tentando provar a existência de Deus. Não sei se você já viu. Sim, tem vários, Já, mas né, são poucos, né? são poucos, mas não dá, né? Mas Assim, aí no caso, assim, tem que deixar um pouco a razão de lado, né? é claro, no fim sempre a razão fica de lado, né? Porque no fim sempre você tem que pedir a fé no final, porque a razão ela não alcança lá, né? A razão. Eu vi uma reportagem até na Record, passou na Record. Eles fizeram uma reportagem a respeito da provando a existência de Deus. Aí alguns cientistas lá estavam mostrando que tudo no universo há um padrão Uhum, para criação, entendeu? Tudo no universo há um padrão, ou seja, é como se alguém fez e alguém manteve aquele padrão para criar cada coisa. uhum. E, Mas assim, mas é um indicativo, né? isso Tudo aí. isso aponta para que Isso, aponta. existe, Isso aí. mas é um apontamento. Agora, se existe mesmo, a nossa Dessa razão forma. não consegue captar, né? É isso que eu quero dizer, né? Assim, tem evidências muito fortes de Sim, que isso realmente aí. tem alguém aí. Tem evidências que mostram que a gente não está sozinho, mas são evidências. É. São evidências, né? Assim, evidências no sentido da razão, né? Porque a razão Uhum. precisa de uma prova, sei lá, um cálculo matemático, um, ou então a gente precisa ver, né? Eu até lembro do Tomé, né? Que o Tomé é o cara que
precisou ver para crer que Jesus tinha ressuscitado, né? E aí, Jesus não recrimina o Tomé por ele ter pedido, né? Tipo, Jesus ressuscitou, aí chegou a notícia para o Tomé de que ele tinha ressuscitado, Tomé não acreditou, aí Jesus foi ao encontro de Tomé e mostrou que ele tinha ressuscitado, e que era ele mesmo, mostrou a ferida, né, dele, e aí Jesus falou assim para Tomé, mais ou menos assim, né, pelo que eu lembro, ah, Tomé, você precisou ver para crer, beleza, estou aqui. Mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver, né? Então assim, Jesus não briga com Tomé porque ele precisou ver, né? Mas o que Jesus quis dizer é o seguinte, assim, a verdade, a verdade da revelação, ela está muito além do que o ser humano consegue enxergar, né? Então, assim, a nossa razão ela só enxerga realmente os limites da natureza, né? As coisas estão limitadas pela nossa existência aqui. A gente não consegue entender as coisas do céu. Não consegue, né? Por exemplo, lá tem um nascimento virginal, né, de Jesus. E a Maria, ela era virgem quando concebeu Jesus. Não adianta explicar humanamente. A razão não buscar uma explicação racional. Como é que um ser humano consegue engravidar sem ter o óvulo fecundado por um esperma? Né? Então, não há teoria racional que consiga explicar isso. Hoje em dia, as mulheres conseguem... Nossa, o Werner não estava nem ouvindo também, não era nem só o microfone, não estava ouvindo também. Então, não... Hoje em dia, as mulheres podem até engravidar sem que precise haver relação sexual, né? Tem lá fecundação in vitro, aquelas maneiras de engravidar por laboratório, né? Pega lá o óvulo e fecunda. Mas tem que ter ali o, o esperma, né? O espermatozoide para fecundar o óvulo. No caso do nascimento de Jesus, não teve esse elemento, né? Foi uma coisa mística. E a razão não entende, então não adianta querer encontrar explicação racional para esse fenômeno que não vai dar certo. Então, essa razão, ela encontra apontamentos, né? De que existe alguma coisa aí, mas a razão, ela não consegue definir o que é que existe. Tanto é assim que existem várias e várias religiões no mundo. É por conta disso. A razão olha para esse universo maravilhoso que existe e pensa: caraca, alguém criou esse universo. E não é possível essa existência tão maravilhosa e tão complexa e ter criado do nada. E aí a razão, ela começa então a pensar como é que seria, né, esse criador, né? Então a razão, ela olha para o universo e pensa, caramba, alguma coisa criou isso. Mas a razão, ela não consegue identificar quem é. E aí tem lá algumas religiões que acreditam que foi um Deus só, tem religião que acredita que foram vários deuses, né? E tem religião que foi criada, diz que foi criado em um dia, tudo. Tem religião que diz que foi criado em 7. Então a razão, ela olha para o universo, vê essa complexidade toda e pensa, caramba, isso não existiu sozinho. Mas a razão não consegue saber quem é, né? Quem é este ser, ou se realmente tem um ser que tenha criado tudo isso.
E, enfim, até Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino, que foi um dos caras que apresentou uma das principais provas da existência de Deus, ele fala, o Tomás de Aquino fala isso, né? Que a razão sozinha, ela consegue perceber que tem um Criador, mas a razão não consegue dizer quem é esse Criador. São os 5 argumentos que apontam para a existência de Deus, segundo Tomás de Aquino, né? São 5 evidências que apontam para que Deus apontam para a existência de Deus. Mas a razão só consegue perceber a existência. A razão ela não consegue conhecer quem é. Sozinha. A razão sozinha não consegue conhecer quem é. Né? Então, o Tomás de Aquino ele é meio dessa teoria de que a fé explica as coisas divinas e a razão explica as coisas humanas. Quando a razão quer explicar as coisas divinas, ela não consegue, porque a nossa razão não alcança as coisas divinas. A gente precisa da revelação para conhecer. E não adianta colocar fé para explicar as coisas terrenas, porque a fé ela funciona na lógica das coisas divinas, né? E a fé ela pede muitas vezes que a gente aceite como verdade temas que a razão não consegue entender, né? Por quê? Porque a razão não entende as coisas do céu. A razão só entende as coisas da terra. Então, essa vai ser assim, uma das principais discussões que vai ter na Idade Média, né? Nessa relação entre a fé e a razão, né? Como é que as duas dialogam e como é que aí usa-se a filosofia para fazer doutrinas da fé, né? E como é que as doutrinas da fé elas conseguem se relacionar com a filosofia, que é tão dependente da razão, desse modo crítico, argumentativo, duvidoso que a razão tem, né? Essa maneira de funcionar. Então, ao longo, quando a gente vê Santo Agostinho, Santo Anselmo, Tomás de Aquino, a gente vai ver eles se debatendo com essas questões, né? Como é que eles usam a razão para explicar a fé e como é que a fé ela consegue responder alguns temas que a razão não compreende. Então é isso, né? Essa vai ser o caminho que a gente vai fazer nesse módulo. Eu acho que é legal, eu gosto desse tema. Semana que vem eu vou falar para vocês então sobre como é que acontece essa mistura entre a filosofia grega e o cristianismo, e vou começar a mostrar como é que a filosofia aparece nos textos de Paulo e como é que aparece também no Evangelho de João. Como é que tanto Paulo como o apóstolo João, eles utilizaram a filosofia para falar do cristianismo, né? Para traduzir o cristianismo para os gregos. E eu vou tentar mostrar como aparece a filosofia no Novo Testamento, como a gente já vê ali algumas ideias filosóficas, algumas citações filosóficas e alguns usos da filosofia para falar do cristianismo, falar de Jesus e da fé cristã como um todo. Tá bem? Então é isso. Então vocês estão matriculados na sala. Os fóruns vão ficar abertos até o final do módulo, tá? Então não precisa ficarem desesperados para fazer não, tá? Vai ficar aberto até o final do módulo, então vocês podem ir fazendo com calma. Beleza. Isso aí. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. Valeu. Boa noite. Obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Tchau, tchau.